Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Registros Místicos. Aqui eu vou contar minhas experiências de sonhos, sonhos lúcidos, projeções astrais e meditações. São experiências pessoais, intransferíveis e realmente aconteceram comigo, tá? Então vamos lá. Hoje eu tenho uma experiência que ela é um pouco diferente, tá, das outras que eu já contei, porque todas as experiências que eu contei até agora foram de projeção astral, né? E essa agora ela é diferente porque ela é uma experiência de meditação. E eu vou fazer um breve contexto, como eu geralmente faço, tá? Porque essa história ela já aconteceu comigo na fase adulta, tá? Então, eu na fase adulta, cara, o que aconteceu comigo? Eu tinha essa ideia de fazer histórias em quadrinhos, né? Eu tinha essa ideia de fazer história em quadrinhos, eu morava em Fortaleza, e aí eu resolvi seguir por esse caminho na vida e queria fazer uma faculdade que pudesse me dar esse apoio, né, essa preparação para eu poder me tornar um profissional, que eu havia decidido para fazer história em quadrinhos, né? Então, de lá para cá muitas águas rolaram, mas assim, uma coisa marcante na minha trajetória foi que eu morava em Fortaleza e como lá não havia faculdade de arte, eu terminei tendo que me mudar para Recife, porque era o lugar mais próximo que tinha faculdade de artes plásticas. Na época, né, 1996 para 1997, não havia ainda lá em Fortaleza a faculdade de artes. E aí eu precisei vir aqui para Recife, que aqui já tinha tradição de belas artes e tal. E minha família é toda aqui de Recife. Então eu tinha avó, tinha tio, tinha primo, tia e várias pessoas que poderiam me dar essa rede de apoio aqui em Recife, né? Inclusive eu vim aqui para Recife, moro aqui em Recife até hoje, tá? E na época que eu vim para cá, eu passei a morar com a minha avó. Fiquei na casa da minha avó por alguns meses, mas logo depois eu fui morar em uma casa que fica lá em Olinda, na Cidade Alta, que é uma casa que pertence à minha mãe. E aí, como a casa tinha sido desocupada há pouco tempo, né, o inquilino tinha desocupado a casa estava vazia, aí eu terminei indo morar lá, na casa da minha mãe. E aí o que que acontece? Lá nessa casa eu morei sozinho, cara, e eu simplesmente não tinha preparo. Eu já era um cara muito doido. E aí eu não tinha preparo para poder morar só, né? Eu tava com 19 anos, 18 para 19 anos e eu tinha meus problemas com bebidas, né? Eu tinha alguns problemas um pouco mais pesados também, né? Eu fumava maconha, bebia, fumava cigarro. Às vezes eu bebia bastante, né? E eu fumava bastante cigarro. Então eu tinha esses problemas já, né, nessa idade jovem, apesar de ser um cara calmo, né? Um cara tranquilo. Nunca fui de me meter em confusão, assim, essas coisas não. Mas eu gostava de beber, gostava de fumar meu baseadozinho, tal. E aí o que que acontece? Aí como eu tava morando sozinho, cara, de repente eu perdi a estrutura, eu perdi a noção e eu tive um período bem difícil, né, morando sozinho ali na faculdade. Mas é o que acontece? Na faculdade eu conheci a minha, que é hoje a minha ex-esposa, né? Vamos chamá-la de, deixa eu ver um nome pra ela, meu Deus. Não quero expor ninguém, tá? Então, assim, aí eu conheci a minha ex-esposa lá, vamos chamá-la de Débora, tá?
Conheci a Débora, que ela também curtia história em quadrinhos. E aí nós tivemos um namoro bem intenso, assim, um namoro rápido, um namoro intenso. E ela terminou engravidando e eu resolvi assumir papel de pai e fui morar junto com ela na casa dos pais dela. Né? Resumindo a história. Né? Nessa época eu já tinha uma outra filha, a minha primeira filha. Eu tive em Fortaleza com 14 anos, né? De 14 para 15 anos. Eu tive a minha primeira filha, a Gabriela. E depois. Mas eu tive problemas, né? Eu tinha 14 para 15 anos, cara. Eu não tinha cabeça, não consegui ser pai na época. Mas eu já tinha o que? O meu namoro com a Débora eu tinha 22 anos quando o meu filho nasceu. Né? Então eu já estava um pouco mais crescidinho. E nessa época eu já tinha ingressado na Ordem Rosa Cruz, a MORC. E eu já, enfim, já tinha ali um caminho espiritual. Tive a minha fase cristã também, a minha fase meio evangélico, meio sei lá o que. Meio católico, meio evangélico, meio mussarela, meio calabresa. E aí eu tava nessa fase de autodescobrimento, né, de autoconhecimento, mas sempre eu me interessei, sempre não, né, a partir lá dos 18, 20 e poucos anos, eu me interessei pelo misticismo, pelo ocultismo, né, como muita gente começou nesse caminho com os livros de Eliphas Levi, de Papi, que até hoje são referências que você encontra ali nas prateleiras das livrarias, né? Livros com esses títulos pomposos, assim, tipo magia, tratado de magia prática, dogma e ritual de alta magia, e não sei o que. Eu ficava assim, magia, meu irmão, isso nem existe. Como é que existe livro sobre um assunto que não existe, né? Assim, mas magia não existe, cara. Isso é ficção. Como é que podem existir livros sobre algo que não existe, não procede, né? Aí, foi aí que começou a minha... Tô tentando fazer esse cabelo cacheado, que eu tinha um cabelo meio assim, mais volumoso. Antigamente eu usava o cabelo mais volumoso, assim, sabe? Cadê? Vamos lá. Tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan. Vou fazer um cabelinho um pouco mais cheinho, né? Até aqui atrás ele tinha um volumezinho. Deixa eu ver. Tá bem grande esse cabelo. E ele caía um pouco mais pra frente, por cima da testa. Aí nessa época eu tive meu primeiro filho, né? Que eu já tinha uma filha. Eu tive meu primeiro e único filho homem, né? Que eu tenho. Foi esse. E aí quando esse menino nasceu, né? Eu já estava morando na casa da Débora e com os pais dela. E eu, cara, a minha vida girava em torno dessa criança, dessa família, dessa que eu passei a chamar de esposa, né? Então, enfim, eu passei a ter assim a dedicação total e restrita. Minha vida passou a girar em torno dessa mulher e dos pais dela e do filho da gente e tal. E tudo isso foi bem difícil para mim, porque eu tinha ali deixa eu ver se eu consigo fazer esse bebê aqui. Porque eu tinha Bom, a verdade é a seguinte, que eu não estava apaixonado por ela, não gostava dela realmente, né? Eu não gostava dela, não a amava. Eu fui morar junto com ela por uma questão de ser responsável, por assumir responsabilidade, por ser,
um pai de família, por ser uma pessoa honrada, né? Por não deixar, não vou abandonar a mulher numa situação vulnerável e não sei o quê, e que o filho ela não fez sozinha, né? E eu tenho que ir lá, eu tenho que, né, dar apoio, assumir responsabilidade, pai, pei, papari, pororó. Então, assim, toda uma questão moral, foi toda uma questão que misturou aí o catolicismo, misturou, sabe, misticismo, com a ideia de karma, com não sei o quê, e sabe, e misturou também a culpa em relação à minha primeira filha, que eu não tinha cuidado, tá? Eu não havia assumido a minha primeira filha. Eu disse, não vou fazer isso de novo, não vou abandonar a pobre mulher com filho, né? Vou assumir, né? Mesmo que eu não goste da mulher, eu vou aqui morar com ela e vou fazer o meu papel de pai, vou cumprir o meu dever e tal, e pai, pai, né? Então, assim, talvez eu tenha exagerado, tá? Porque eu poderia muito bem assumir papel de pai sem precisar estar casando com a mulher e morando lá. Eu poderia assumir papel de pai remotamente, né? Morando em outra casa, né? Eu não precisava ser marido, eu poderia ter sido apenas pai. Mas não, na minha cabeça eu tinha que ser o pacote completo. Marido, tinha que varrer, tinha que cuidar. E eu tenho esse lado mais meio feminino, tal, e terminei assumindo essas tarefas de casa, né? De cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de... Eu terminei até cuidando dos meus sogros, né? Quando eles ficaram mais velhos e tal. Então eu tenho esse complexo de enfermeiro, né? De cuidador, sei lá. Né? Uma coisa bem feminina da minha parte, eu diria. Né? E aí, enfim, digamos que eu exagerei na dose. E aí eu era muito infeliz, cara. Eu era muito infeliz porque eu não gostava da mulher. Eu vivi por obrigação, vivia, né, ali ancorado por obrigação, fazendo de tudo. E foi bem difícil para mim, né? Isso criava muitos conflitos, né? Eu me sentia preso, me sentia que não ia conseguir sair daquela situação. Eu ainda estava terminando de me formar na faculdade, sabe? Eu me sentia preso, me sentia meio sem opção, me sentia, sabe? Um bocado de sentimentos conflituosos e ao mesmo tempo eu queria assumir, eu resolvi assumir essa responsabilidade, né? Como homem, tal, não sei o quê. Então foi muito difícil para mim, muito conflituoso, né? Esse momento dessa minha transição, né, da adolescência para a fase adulta, tá? Pronto. Contextualizado isso, eu já contextualizei demais, eu vou muito tempo falando, mas vamos lá. Nessa época eu já fazia parte da Ordem Rosa Cruz AMORC, né? Eu até gravei um vídeo explicando sobre o que é isso, para não estar falando aqui muito tempo sobre esse assunto. Mas basicamente a Ordem Rosa Cruz AMORC ela é uma fraternidade mística, né? Uma ordem mística que ela passa ali uma tradição, um ensinamento. E nós temos uma série de práticas que nós fazemos no dia a dia para poder seguir esse caminho da busca mística, né, transcendental, de buscar essa comunhão com o divino, né, do caminho místico, né? Então nós buscamos aí a iluminação, nós buscamos a sabedoria e tudo isso através de uma prática que ela é uma prática, vamos dizer assim, relativamente simples, tá? Não é nada muito complexo. Uma coisa que nós fazemos muito na Ordem Rosa Cruz é meditação, né? E essa meditação, ela tem vários formatos, né? Eles têm várias formas de você meditar.
Mas um dos principais tipos de meditação da Ordem Rosa Cruz se chama o Sanctum Celestial, tá? O Sanctum Celestial, ele é um tipo de meditação, que eu pesquisei, né, eu fui descobrindo que ela não é exclusiva da Rosa Cruz, tá? Ela é uma meditação que ela tem um caráter bem antigo, que ela tem um caráter multidisciplinar, vamos dizer assim. Então é uma coisa que você vê em várias tradições, certo? Que você vê em várias tradições. Deixa eu ver aqui, porque, enfim. E assim, um outro aspecto é que a gente tem um espaço dedicado a isso. Então, eu peguei um quartinho de serviço que tinha nos fundos da casa ali dos meus sogros e criei um sanctum, né? Eu limpei, tirei as coisas de dentro, né? Pintei, fiz toda coisa. Eu fiz um grande investimento assim de reforma, pintura, tal, né? Eu não, minha família, né? Principalmente meu pai, porque eu não tinha emprego, eu ainda era universitário. E aí tá, aí o que aconteceu? Eu comecei a frequentar esse espaço e a fazer o ritual de Sanctum. Esse ritual de Sanctum, ele é basicamente um tipo de visualização. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso graficamente. Você senta, porque como é a primeira vez que eu estou mostrando, talvez seja interessante mostrar aqui um diagrama, tá? Você senta nessa posição que a gente chama de posição egípcia, né? Que você senta assim, como tem as estátuas dos faraós, tá ligado? Você bota aqui a mão em cima da perna, que é uma posição de meditação mais ocidentalizada. Ela não é aquela posição de meditação onde você fica em lótus ou meio lótus, não. Você não precisa ficar no chão com a perna cruzada, não. Você senta na cadeira mesmo, tá? Fica nessa postura aqui. E aí você começa esse processo de visualização. Você visualiza você saindo do seu corpo. Você visualiza você flutuando, não necessariamente saindo do seu corpo, mas você flutuando. E você como se estivesse voando por cima. Como se você estivesse voando por cima da sua casa, voando por cima da cidade, sabe? Voando por cima do país e você vendo a cidade lá de longe, né? Até que você está voando por cima da terra. Então você se visualiza como se você estivesse subindo até o espaço e você chega ali no espaço cósmico, né? Ali no espaço sideral e você tem esse encontro. Aí quando você chega no espaço, aí você vai encontrar esse lugar que é justamente o Sanctum Celestial, que é como se fosse um santuário, cara. Muita gente imagina, tem até um desenho clássico, cara, mas assim, muita gente imagina como se fosse realmente uma catedral. Mas você pode imaginar como se fosse qualquer prédio. Qualquer prédio sagrado. Não precisa ser uma catedral, não. Eu imagino como uma catedral meio maneirista, né? meio colonial. Porque lembra ali as catedrais que eu as igrejas que eu ia na época que eu era católico ali, que eu ia em Olinda e tal. E mesmo que hoje eu não seja mais praticante, né, do catolicismo, esse lugar como uma referência de sagrado ainda é muito forte para mim, sabe? Ainda é muito forte para mim.
E aí o meu Santo Celestial é mais ou menos assim, ó. Ele é uma catedral, ele tem aqui uma Rosa Cruz, numa basezinha aqui, certo? E isso aqui é uma escadaria, cara. Eu vou tentar não ser muito, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar não ser muito demorado nos desenhos, tá? Pra gente ver se faz um vídeo um pouco mais rápido. Ó. Aí você chega nesse lugar aqui no meio do cosmos, do universo e tal, tem um pilar da criação aqui, umas galáxias, uma nebulosa aqui, um negócio assim. É a forma como eu imagino. Aí você chega nesse lugar sagrado e quando você entra nesse lugar sagrado, você tem um contato, você pede uma ajuda, você faz uma pergunta, você pede alguma coisa e depois você fica em estado receptivo e recebe uma mensagem, recebe uma inspiração, recebe uma visão, tá? Então eu comecei a praticar esse Sanctum Celestial com bastante frequência, tá? E nesse dia em especial eu tinha montado o Sanctum, eu não lembro ao certo o que aconteceu, mas eu estava muito angustiado com a minha situação familiar, com o meu casamento, que não era um casamento legal, era um casamento baseado em questões morais, em questões de responsabilidade, enfim, eu estava ali por uma questão só de cumprir o meu dever, de ser um homem honrado e tudo mais, né, por culpa. Então, assim, eu achava que valia a pena, né? Vamos tentar ver se dá certo, não sei o quê, mesmo que eu não goste muito agora, quem sabe eu posso gostar mais depois. A gente aprende a amar, o amor é construído com o tempo, blá blá blá, essas besteiras que a gente ouve, né? No mundo aí. E aí o que acontece? Eu cheguei aqui eu fiz essa experiência de Sanctum Celestial, eu só expressei essa minha angústia, né? E expressei também esse desejo de servir, esse desejo de seguir no caminho do misticismo, de seguir no caminho da iluminação, de me tornar. E eu acreditava na época que ser fiel, permanecer no casamento e ser um homem honrado, cuidar do filho, cuidar da família, etc e tal. Eu acreditava que isso fazia parte, né, do meu caminho espiritual, que era por aí, que isso era uma forma de né, pagar um karma, de sei lá, o que, alguma coisa assim, né, de fazer certo hoje o que eu fiz errado ontem, blá blá, blá, era alguma coisa por aí, né, a complexidade por aí. E bom, nesse dia eu não pedi nada demais, né? Só expressei minha angústia e o meu desejo de servir a luz, né? E quando eu terminei esse Sanctum Celestial, que eu voltei, né? Que depois que a gente vai até o Sanctum, a gente tem que visualizar retornando para a Terra, retornando para o aposento. E quando eu retornei, pouco tempo depois, me surgiu a inspiração de uma história. Essa história, cara, como é que eu posso contar? Ela é uma história muito importante. Ela é uma história estrutural para a minha vida. Eu tô vendo como é que eu desenho isso, cara. Eu acho que eu vou botar isso aqui por aqui. Então, essa história, ela veio como se fosse uma lenda, uma coisa mitológica, assim, sabe? Alegórica, simbólica, tal. Veio como se fosse uma lenda, um conto de fadas, uma coisa assim, sabe? Esse conto de fadas, como é que eu posso dizer? Agora eu vou ver se eu consigo, se eu faço um desenho mais legal, tá? Porque se eu for desenhar etapa por etapa dessa história, a gente não sai daqui hoje, né? Vai virar a noite eu contando isso. Aí o que acontece? Essa história é a seguinte. Ela se chama a alegoria de Atleges. Atleges, que se escreve assim.
que eu posso escrever isso aqui? Se escreve assim, A-T-L-E-G-I-S. Atleges, tá? Com 2 A. Não sei o que isso significa, só sei que é o nome do herói da história. Vou contar de forma resumida, não vou acrescentar muito detalhe não. Depois eu conto essa história, é uma versão literária, né? Eu vou ler o conto escrito, poético para vocês depois. Mas eu vou resumir aqui, a história é a seguinte. Atleges era um príncipe de um reino mágico, e ele tinha um irmão gêmeo, tá? E esse irmão gêmeo, cara, ele era todo trevas, enquanto a Atleges era todo luz, né? Isso lembra um pouco aquele negócio do Mazdaísmo, né? Azura Mazda e Arimã. Então, um é a encarnação da luz, o outro é a reencarnação das trevas. No caso, eram 2 irmãos gêmeos. Eles eram fisicamente idênticos, mas a índole de cada um deles era bem diferente. Então, a Atleges era luz, era justiça, paz, misericórdia, compreensão, empatia. Enquanto o irmão sombrio era inveja, era malícia, era mentira, era engano, era tudo de ruim, né? Que pudesse existir, né? Era a reencarnação de algo sombrio, de algo terrível, de algo maligno. Mas mesmo assim, quando crianças, os 2 se davam bem. Um completava o outro, vamos dizer assim. Eles viviam lá no luxo do palácio, tudo mais. Mas chegou um ponto em que eles começaram a ter as brincadeiras mais pesadas, né, lá da juventude, a fazer os jogos de guerra, né, e tal. E o irmão sombrio, ele era mais hábil nas artes da guerra, do arco, do cavalgar, da flecha. Enquanto o Atleges, ele não ligava muito para isso, ele queria saber mais de poesia, de música e de ficar contemplativo, né? Era um cara mais passivo, tal. E mesmo assim, o rei escolheu a Atleges para ser o sucessor do trono, né? Isso deixou o irmão furioso, porque o irmão achava que ele que merecia, porque ele era mais hábil na guerra e tal. E aí o que ele fez? Ele enganou a Atleges, levou ele até a beira do abismo proibido, né? Fez uma armadilha lá e empurrou ele para debaixo do abismo. E aí Atleges caiu nesse abismo e batendo pela parede, batendo pelas folhas e tal, e caiu num lago lá embaixo. E terminou sobrevivendo, né? Por incrível que pareça, contra todas as expectativas, a Atleges conseguiu sobreviver, todo quebrado, mas sobreviveu, né? Aí o irmão maligno, ele pegou os pertences de Atleges, se disfarçou como se fosse Atleges. O rei percebeu que ele era o irmão, que o irmão estava sendo um farsante, mas aí o irmão sombrio conseguiu assassinar o rei secretamente e tomou o lugar de Atleges. Então é um usurpador do trono, vamos dizer assim, que passou a reinar como se fosse o Atleges. Enquanto isso, o Atleges estava todo quebrado lá embaixo do abismo. E ele passou muito tempo para conseguir se curar. Ele se banhou na água, ele comeu os frutos e aprendeu com os pássaros, blá blá blá. Tem toda essa parte que ele vai se fortalecendo, vai se recuperando lá embaixo. E aí ele decide voltar. Ele decide
escalar o abismo de volta, né, para chegar lá em cima e tomar de volta o que é dele, recuperar o que é dele, né? E é uma subida muito difícil, muito penosa. Ele passa anos subindo o abismo. Vários anos ele passa escalando esse abismo, se machucando, se ferindo, ficando mais velho. Mas mesmo assim ele continua e ele aos poucos vai também ficando mais forte, ele vai ficando mais resistente, mais inteligente, mais forte. E ele continua a subir e a subir e a subir, mesmo com todo o sofrimento. Enquanto ele subia, o irmão maligno dele assumiu o trono e tá devastando o reino, né? Tava tornando o reino uma coisa horrível, uma desgraça total. Só queria saber de farra, só queria saber sabe? De curtição, de jogos, de distração, de violências e de diversões, né? De soluções e tal. E as pessoas estranhavam, né? As pessoas diziam, ué, esse é o Atleges que era tão sábio, tão justo, tão sensível. Como é que ele se tornou essa criatura, né? Depois que o irmão dele desapareceu, ele se tornou, né, parecido com o irmão. Enfim, as pessoas questionavam, né, essa nova postura do Atleges, mas obedeciam porque ele era o rei e o rei é inquestionável, né? Então ele estava ali conduzindo o reino de uma maneira totalmente irresponsável e todo mundo estranhava isso, tá? Enquanto isso, o Atleges ele foi escalando o abismo de volta. E enquanto ele escalava o abismo, ele ia encontrando alguns itens, né? Ele ia encontrando ninhos, né, de pássaros que o alimentavam. Ele recebia, né, o orvalho ali das folhas e tal. E ele começou a encontrar na jornada de volta ossos, pedaços de ossos, e esses ossos ele começou a recolher e a guardar. Quando ele encontrava um pedaço de osso, ele recolhia e guardava esses ossos. E ele até que ele encontra um crânio. E ele percebe que esse crânio ele tinha uns espinhos dourados na cabeça. E ele reconhece como sendo o crânio do seu pai. Então ele mesmo sem saber, ele estava recolhendo os ossos do seu pai. Porque os reis mágicos, né, os reis magos, eles nascem com a coroa ela nasce no crânio, né? As pontas douradas elas se projetam do crânio. Ela não é uma coroa que ela é colocada na cabeça, é uma coroa que ela nasce do osso. E aí ele recuperou esse crânio do pai dele. Quando ele recupera o crânio, aí ele se funde, né? Os ossos eles se fundem, assim, se juntam e fazem como se fosse uma massa, assim, uma gosma e tal. E eles se moldam em uma arma. Eles se transformam em uma lança. Então, os ossos do pai de Atleges, né, os ossos do rei, eles se formam uma amálgama, né, uma gosma, uma coisa assim, uma pasta. Eles se juntam e aí eles formam uma lança. E aí, com essa lança, né, o Atleges ele tem a energia renovada, que ele já estava muito cansado, né, de estar subindo esse abismo, ele já estava perdendo as esperanças, né, de que ia ficar ali para sempre. Mas aí ele tem essa energia renovada e ele dá esse último lance, né, dessa subida no abismo. Então dá esse último impulso e ele vai subindo, subindo, subindo.
e ele chega até o ápice, o cume do abismo, e ele dá um salto assim e chega finalmente à terra, né? A terra firme, né? Ao reino dele que está lá. E aí quando ele chega lá, por coincidência, não existe coincidência, né? O cosmos colocou isso. Quando ele chega lá, ele encontra o irmão dele que estava cavalgando. O irmão dele estava cavalgando. E ele encontra ele vê o Atleges, mas ele não reconhece na hora. Ele acha que é um mendigo, ele acha que é sabe? Que é um miserável qualquer, assim, que tá ali por acaso. Aí o irmão tava com a comitiva dos trambiqueiros que andam com ele, né? Os beberrões, os fanfarrões que andam com ele. Aí ele diz assim: quem vem lá? É mais um mendigo? Ô, soldado, enfia uma flecha nesse mendigo aí, porque hoje é aniversário do meu irmão. Hoje eu estou comemorando o aniversário do meu irmão, né? Eu vim aqui na beira do abismo comemorar esse aniversário do meu irmão. Então, passa uma flecha nele aí, que ele tá no meio do caminho. E aí nesse momento o Atleges ele ergue o rosto assim, ele tava com a cabeça baixa, né? Aí nesse momento ele levanta a cabeça assim e ele diz, aí quando ele levanta a cabeça e olha, aí todo mundo reconhece pelo olhar que mesmo ele estando velho, mesmo ele estando barbudo, todo machucado, todo cheio de ferida, assim, demorou mais de 2 décadas para ele conseguir subir esse abismo, entendeu? Mais de 20 anos que ele passou. Então, mesmo ele estando todo lascado, envelhecido, ferido, né, o brilho no seu olhar ainda era o mesmo, né? O fulgor no olhar de Atleges ainda era o mesmo da sua juventude. E aí todos reconheceram e tremeram nesse momento. Aí Atleges olhou assim furioso, né, para o irmão dele e disse assim: ora, meu irmão, como é que é a fala, meu irmão? Eu esqueci, bicho. Não sei se eu boto essa lança pra cá ou pra lá. Acho que eu vou botar pra cá. Aí ele diz assim: ora, meu irmão, você já se esqueceu que nós nascemos no mesmo dia? Ele diz assim: já se esqueceu, irmão, que nós nascemos no mesmo dia? Toma, pois, o teu presente. E aí Atleges ele saca a lança do pai dele, né, que tem a ponta dourada lá e tal, pá. E ele pega a lança do pai dele, dá um salto assim, meu irmão. E é uma lapada só, brother. É uma lapada seca. Tuf, enfia a lança no coração do irmão. Pois toma aqui o teu presente. Irmão, se esqueceu que nós nascemos no mesmo dia? Toma, pois... Eu acho que é pro outro lado mesmo. Irmão, esqueceu que nascemos no mesmo dia? Eis aqui o teu presente. Toma. Recebe, pois, o teu presente. Alguma coisa assim. E aí, tum, ele pula e pá! Enfia a lança no coração do irmão maligno, que cai no chão morto na mesma hora. E aí, bem conto de fada clássico.
E aí ele. Aí todo mundo fica desesperado. Meu Deus, é Atlas, é o príncipe, ele está vivo, não sei o que, não sei o que lá, o que, que a gente faz? Aí ele, traidores, vocês vão ter o que merecem. E aí ele vai lá e pum, elimina todos os capangas do irmão. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Como se fossem bonecos de massa. Entendeu? Aí ele, mas príncipe, eu cuidei de você quando criança. Aí ele, tu me traíste, miserável. Toma a tua paga. Aí, tuf. Enfiou a lança no velho lá, que tá capanga de merda, que ajudou o irmão. E aí pronto. Então Atlas recupera o reino. E aos poucos vai botando ordem na casa. Fim. Aí o irmão morto, eu não sei, não tem, fica meio em aberto, né? Mas esse irmão ele morre e eu não sei se ele se transforma em alguma coisa também, numa névoa, num negócio. Eu não sei se tem algum, mas não tem conciliação. Ele vê o irmão e ele diz: é agora, meu irmão. Desgraçado, você passou todo esse tempo me aprisionando, você enganando meu reino, né? Fingindo para todo mundo que você sou. Essas não tem muita conversa não, cara. Não tem conciliação não. Encontrou o irmão, desceu a lapada seca. Na mesma hora acabou-se. Acabou-se a história, né? Então assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei nem como interpretar. Não tem muito o que interpretar porque essa história, ela veio completa pra mim. Ela veio de uma vez, ela veio em bloco assim, tum. Ela não veio como uma inspiração para eu criar alguma coisa, ela não veio como uma ideia para eu desenvolver, para eu coisar, não. Não, ela veio, a história veio inteira assim, de uma vez na minha mente, tum, em bloco, sabe? E aí esse nome se tornou muito marcante para mim. E eu terminei adotando esse nome como o meu nome místico, tá? Então esse nome místico eu deixei em segredo durante muitos anos, tá? Durante mais de 20 anos eu mantive esse nome em segredo, só usava ele em meditação, em rituais muito pessoais, assim, eu nunca tinha dito para ninguém. Mas como eu comecei a compartilhar, eu recebi a inspiração para compartilhar as minhas histórias. Eu recebi a inspiração também para revelar esse nome. Para revelar esse nome para o mundo, para usar esse nome mesmo de forma mais aberta, né? Então você vê que é um desenho complexo, cara. Um desenho complexo e ele não tá aparecendo muito bem o contraste aqui da forma. Deixa eu ver como é que eu posso resolver isso. Então esse nome já está registrado, tá? É um nome, é o meu nome místico. Ele se tornou, e eu acho que essa jornada, essa provação de Atleges, eu poderia chamar de, ao invés de alegoria, né, chamar de provação. Essa provação de Atleges, né, de ser traído, ser lançado no abismo e ter que, né, passar todo esse tempo penando, se sacrificando, né, escalando essa montanha, né, tendo o seu reino negado, né, tudo o que é seu por direito lhe sendo subtraído, tal. Então tudo isso reflete muito a minha jornada nesse casamento, né? Todo sacrifício, toda situação ruim, toda essa coisa como se fosse pagar um pecado, né? Pagar uma promessa e tem esse sofrimento que eu tenho que suportar e tal,
aquele karma que eu tenho que pagar, aquela coisa que eu tenho que atravessar, aquela jornada que eu tenho que, sabe? Era sempre uma coisa assim muito dramática. E eu acredito que essa alegoria, essa história, ela reflete um pouco essa minha situação pessoal, sabe? Ela reflete essa situação e ela, nessa época, não fazia muito tempo que eu tinha casado, não. Eu tinha casado só casado não, né? Que eu nunca me casei, eu me juntei. Eu havia me juntado, né? Tinha ido morar com a minha ex-esposa lá, com a Débora. Eu tinha ido para casa da Débora fazia o que? Uns 4 ou 5 anos. Era uma coisa bem recente, né? Relativamente recente. Então ainda iriam se passar dali, ainda iriam se passar mais de 20 anos. Dali ainda se passariam mais de 20 anos para frente dessa minha provação, até que eu finalmente conseguisse terminar de escalar esse abismo e encontrar a minha liberdade e começar a viver a minha vida independente. Então haveria realmente, naquele momento, eu estava no fundo do abismo ainda e eu teria que passar muitos anos, mais de 20 anos para frente ainda eu teria que estar suportando essa situação difícil, eu teria que estar encarando todos esses desafios aí, tá? Eu não tô aqui com coitadinho de mim, porque não sei o quê. Não, cara. A situação realmente foi difícil, pô. Eu vou dizer que foi fácil. Eu vou pegar uma coisa que foi ruim e vou dizer, não, cara, foi bom, foi um aprendizado. Não, isso aí foi legal, foi do caralho. Não, não foi, pô. Sabe? Então, eu acho que esse negócio de, vamos ressignificar a nossa dor e não sei o quê. Deixar né? Não vamos ficar nos vitimizando, tal. Aí você leva um tiro. Você leva um balaço, uma bala. Aí você vai dizer, não, essa bala realmente me ajudou a entender o valor da vida e não sei o quê. Mas era melhor não ter levado, né? Era melhor não ter levado a bala, não é verdade? Tubarão comeu meu braço. Não, tubarão comeu meu braço e eu finalmente agora, né, descobri o valor da amizade, da força de vontade. Mas era melhor não ter comido, não é verdade? Era melhor você estar com os 2 braços, não era melhor você estar com os 2 braços? Ou você queria, se você fosse escolher, você ia dar o braço pro tubarão, só para você ficar mais resiliente? Não, né? Então você não pode chegar a dizer, pegar uma coisa que foi uma coisa ruim e dizer, não, cara, isso aí foi bom, fica de boa. Sussa, tranquilo e calmo. Você, pô, não, cara. O negócio foi ruim, pô. Odeio esse negócio de ficar, não, meu irmão, isso aí é a vida ensinando você. Mas era melhor não ter acontecido desse jeito. Ora, pinóia, sinceramente. Agora, eu me tornei uma pessoa mais sábia, mais resiliente, aprendi muita coisa com esse sofrimento, com essa relação difícil, aprendi. Mas era melhor ter vivido com uma outra pessoa, era melhor ter sido de outra forma, né? Eu não vou dizer que, não vou ficar adorando a pílula, ficar dizendo, porque foi o que tinha que ser e não sei o quê. Não, pô, foi porque eu fui teimoso, fui burro e aí insisti numa coisa que não era necessária. Entendeu? Então a gente tem que parar de ficar. Como é que eu posso dizer? Tem que parar de ficar romantizando o sofrimento, sabe? A gente aprende o que tem que aprender, a gente se fortalece para sobreviver. Como o Atlético aqui, ele teve que virar casca grossa para conseguir subir esse abismo aí, sabe? Teve que virar casca grossa para subir o abismo, perdeu 20 anos da vida dele escalando um muro, se arranhando contra um muro, tá? Ele ficou mais forte? Ficou. Ele aprendeu com isso? Aprendeu, mas era melhor não ter acontecido. A gente não pode dizer que isso é bom,
Não, aconteceu o que aconteceu e ele fez o melhor que pôde, escalando esse penhasco, né? Então, é isso aí, não vou mais me alongar muito, já falei demais. Essa foi a alegoria de Atleges. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha primeira é, do meu primeiro registro místico em formato de meditação, tá bom? E a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.